é São João. Terra molhada, mato verde, que riqueza. Asa branca, tá de cantar, que beleza. Rapaz, o povo alegre, mais a... Olá, meu nome é Pedro Paulo, sou artista plástico, professor e sou um dos idealizadores do movimento cultural independente, a Parabolização, que inclusive faz 20 anos este ano, né? E foi justamente aqui, na praça, que esse movimento surge de uma forma bem espontânea, onde a gente reuniu a galera e decidiu que a gente iria fazer uma exposição, e nessa história já faz 20 anos. Olá, eu sou o Farney Castro, sou um dos idealizadores do Festival Independente daqui de Madalena, Parabolização. Estamos fazendo esse documentário através da Lei Paulo Gustavo e é um festival que está este ano completando 20 anos. O propósito da Parabolização surge a partir do encontro de artistas madalenenses em formato de feirinha que aconteceu em 2004 na Praça da Matriz, onde foram expostos os meus desenhos. Pedro Paulo também expôs desenhos e pinturas, o Júnior com as plantas, todo aquele material botânico dele, Fábio com algumas esculturas, o Devan com folhetos de literatura de cordel, tinha o irmão Vavá e Maurício que faziam esculturas também em coco, artesanato. E a partir desse grupo, a gente manteve a ideia de reencontrar, de fazer esse novo evento que da segunda vez que ele foi acontecer, foi em 2011. Bem, gente, há 7 anos depois desse evento que o Farney falou, em 2004, né, em 2011, a gente, pela mesma necessidade de se reunir, de ter um local, não é nem local necessariamente, mas de se reunir, expor nosso trabalho, de juntar a galera que produz artisticamente, seja em que esfera, né, em que linguagem, a Dalila cede um espaço para a gente ali ainda na Praça da Matriz, em frente a uma casa, um terreno baldio, né, cede para a gente junta a galera novamente e expõe uma tela, que inclusive essa tela a gente tinha dado para o Ricardo, falando sobre a questão do urânio na cidade, uma tela imensa, né, que em torno de quase 6 metros de comprimento. E a partir dessa segunda, a gente já começou a agregar mais pessoas, né? Já não havia música, passou a ter música com o Damiãozinho, o Chiquinho e o Devan, acho que o Devan canta lá também, o próprio professor Pimentel. Além disso, outras pessoas participaram com poesia, com pintura, Crislane, poesia Roseli, isso nesse terreno baldio e as telas expostas na parede. E é aí que a Parabolização passa a ter esse nome, né? Já no ano seguinte, em 2012, a gente faz esse evento também no mesmo local, e só que com a temática seria juazeirização das parabólicas, que a gente era um negócio meio experimental, uma crítica que a gente estava fazendo, mas também sempre agregando. É tanto que aos poucos começaram a vir pessoas de outra cidade e esse evento passou a ser meio que as pessoas começavam a cobrar, né? É tanto que já em 2013 ele já tem outro formato e passa a ser no Blacks Club. Cactus Beleza, 4ª Parabolização em 2013. Nesse já em formato de festival, porque entrou Adalto e Afonso na nossa equipe. E com isso eles trouxeram a música com mais peso para o festival. Apresentaram-se o professor Giovanni, que é saxofonista, professor de saxofone, de música. Nós fundamos a banda Retrato do Caos só para esse evento. Os professores, colegas nos juntamos e fizemos Retrato do Caos, cantamos nesse evento. E o fechamento com a banda já que tem mais uma estrada, que é a banda Sóis de Boa Viagem, com Anselmo Sóis. E além disso, no Blacks Club, né, esse foi um movimento que aconteceu no Blacks Club, um clube que tem aqui em Santos de Madalena. E
permitiu que a gente fizesse também lá nossas exposições, porque a ideia é essa, de expor, né? E trazer a cultura junto. Na ideia de agregar outras linguagens, a gente passa a ter o grafite, né, com o Thiago, né, que deu uma força bacana pra gente, contribuiu muito, sempre contribuiu, esteve muito presente. E o Luiz, lá, a família Marcelino, lá do Teotônio, que trouxe os caretas, né, que dançaram em frente ao clube do Blacks Club. E foi um evento incrível, né? Ou seja, a galera estava toda reunida e além disso teve uma expansão de bandas, né? Com o Adalto e o Afonso, que eles ficaram nessa linha de musical, articulando tudo, e foram várias bandas, né, Fábio? É nesse momento que vira festival mesmo. Eram 8 bandas ao todo, além de músicos sem banda, que a gente dá, o microfone fica aberto aqui para que se apresente. Aí veio a banda principal, era a banda Céfalo, de Fortaleza, que veio junto com os Suburbanos. Aqui de Madalena teve o retorno do Retrato do Caos, PRV, uma banda criada para o evento de Somos Azuis, que os meninos queriam tocar mesmo, a pegada era rock. Né? Noel, Cleils, exatamente. E o Neuto, né? É. E de Boa Viagem veio Primeiro Ato, e banda que eu acho que talvez pela primeira vez tocou em um festival, e a já conhecida a banda Sócio, do Anselmo Sócio. Mas a PRV aqui da Crislândia, aqui de Madalena também. E é bom sempre lembrar, toda vez que a gente falar em parabolização, é certo ter as pinturas e desenhos, né? Porque a gente não está repetindo essas questões. Então lá, novamente, no clube, no Blacks Club, um monte de telas expostas no entorno, enfim. E várias pessoas. É claro que a gente não vai lembrar o nome de todos que participaram, né? Porque imagine 20 anos e cada detalhe, cada pessoa a gente não lembra. Mas assim, em linhas gerais, é isso, né? O quinto festival foi esse. Que transforma o evento Parabolização em um festival daí pra frente, né? O sexto evento da parabolização, ele tem como tema ideologia de Cambito, que a gente cria uma construção, uma metáfora sobre o que a gente estava passando, as questões políticas, né, para variar situações sempre difíceis, e esse mecanismo de trabalhar aquela alusão, né, o ditado popular que Cambito que trabalha até se lascar, né? Então era uma frase que desse conta desse trabalho democrático, mas com a roupagem no final escravo, né? Ideologia de Cambito. O cambito é um instrumento criado pelo homem nordestino, aqui do nosso semiárido, acho que em todo o Nordeste, para transportar lenha, madeira no lombo de animais. O que consiste o cambito e por que ele entra no tema? A gente vai lá no mato, tira uma forquilha de madeira, ele é acoplado na cangalha, utilizado até ele se lascar. Quando ele se lasca, ele vai no mato, pega e faz outro cambito. E a gente traçou essa semelhança com a vida do trabalhador, que é um cambito que trabalha até se lascar, e quando se lasca ele é simplesmente substituído. Eis a ideologia de Cambito. O evento desse ano é Ideologia de Cambito. Aconteceu na rua, a gente confeccionou esses cambitos, foi com a ajuda do Fábio, o apoio dele lá no Salgadinho. Criamos vários cambitos para servir de ilustração para o evento. Cercamos um espaço na rua, no centro da cidade, convidamos os movimentos culturais locais que a gente sempre costuma abrir espaço para eles se apresentarem na parabolização. Cercamos, colocamos telas de vários artistas de Madalena. Nesse local se apresentaram os grupos de capoeira, grupos de Bumba Meu Boi,
Nesse dia, durante o dia, o Boi Surubim do Seu Luiz, do Teotônio, se apresentou no centro, e à noite, no fechado, o Boi Mimoso de Quixeramobim, outro grupo de Bumba Meu Boi, se apresentou nessa ocasião. Além das palestras do Padre Ricardo, recitais de poesia, apresentações de sanfoneiros da região. Bem, gente, a 7ª parabolização, isso em 2016, eu acho que foi uma das mais incríveis que a gente conseguiu fazer pela programação em si, pela temática também, muito relevante, né? Foi sobre os campos de concentração no Ceará, isso especificamente em 32, né? A gente tinha lido o material da professora Kênia, e isso chamou muito a atenção, esses campos, de ser um tema histórico tão sério, tão perto da gente, né, que faz parte da nossa história, e ser pouco falado, ser pouco discutido. Nas escolas, praticamente, você não escuta falar sobre isso, né? A gente visitou os campos, esses campos em Senador Pompeu, a gente fez um trabalho lá, o Farney, enfim, foi uma galera para lá, e o professor Júnior, a gente visitou, fez todo esse percurso, e assim, a partir daí, a gente colocou na pauta do município, pelo menos nas calçadas, essa discussão. A gente trouxe essa discussão, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente fez o movimento em 2 dias, né? Tanto no dia 16 pela manhã, no centro, ó, a gente montou um cenário também, no mesmo lugar do ano anterior, em 2015, que a gente tinha feito Ideologia de Cambito, a gente fez um cenário ali bem rústico, né? Ali no centro, montamos um mini palco. Durante o dia teve, ó, isso em 2 dias, né? No primeiro dia, no dia 16, foi uma sexta-feira. Nós tivemos pela manhã Capoeira, Damião e o Devan, a Ellen Dávila com poesia, a Maria Barros com poesia, a Dona Clara com poesia, o Ferrer, um amigo da gente de Fortaleza, com poesia. Teve os caretas do Luiz, eles dançaram ali no centro. O Padre Ricardo novamente com a pauta do urânio, dessa questão toda, que ele nunca abriu mão dessas questões. Aí um grupo de reisados com o Chiquinho. E a hóstia consagrada, ó Gilberto, dono da casa, abra a porta e acenda a luz, te pedimos uma esmola, pelo amor de Jesus. Sanfoneiros locais com o Didi. E à noite houve a exposição com pinturas, murais, um debate temático, né, sobre essas questões dos campos de concentração, com a professora Élida, né, e uma galera de Pedra Branca, né? Então, assim, e no outro dia, no dia 17, houve no Chics Club, né, a gente já muda de lugar devido ao tamanho do espaço, né, que no Blacks Club já não estava comportando o evento. Aí já teve, a gente fez exposições, houve o sanfoneiro, show das bandas Mad Monkeys, A.S. Obscure, Neto Inácio. Alma Perdida, Foiçada, Projeto PB. Então, assim, além disso, desses 2 dias que a gente, veja, o evento tomou proporção de tal tamanho que precisamos de 2 dias de outros espaços. Fizemos painéis, né, divulgando essa ideia dos campos de concentração. Então, eu acho que a parabolização, ela toma um corpo, uma roupagem histórica, educativa muito significativa, né? Assim, ela traz essas pautas que até então aqui não se discutiu. Em 7ª edição, em 2016, a gente conseguiu ter essa maturidade de fazer o evento, e já tínhamos uma série de amigos já, né? A gente já tinha conquistado muita gente, já estava bem divulgado. Então, assim, a galera sempre vinha, né, e sempre perguntava como é que ia ser e participava, sabe, assim, com uma boa vontade. Foi um evento realmente que tomou proporções riquíssimas por esse aspecto histórico, né, educativo, e esse entrou realmente para a história, assim, sabe? Eu acho que foi um dos momentos mais representantes para a gente, né? Não... 8º Festival Parabolização 2017, com um tema pesado, loucura. Festivais independentes, eventos independentes, normalmente às vezes não sai
é comum que às vezes as coisas não são como planejado, não tinha uma estrutura, né, de apoio, como diz o festival é independente, sem a parte financeira, tudo por nossa conta, não tem um suporte técnico, a equipe é feito de maneira realmente independente. Então esse ano o festival meio que não saiu do papel, a gente fez murais, realizamos a arte, mas o festival presencial, com bandas, com música e com as apresentações culturais, nesse ano não teve. O tema loucura muito pesado, a gente precisaria de uma estrutura de pesquisa forte que a gente não conseguiu. Esse ano, eu acho que o Pedro estava muito sobrecarregado com a questão do mestrado dele, e eu estava... um período, 6 meses desse ano eu fiquei em Xaramubim, eu mudei de emprego, então por eu já em outra cidade e toda essa sobrecarga, acabou que o evento desse ano presencial não teve, para além dos textos que a gente publicou, dos murais que a gente pintou e das postagens nas mídias sociais. O tema loucura é realmente muito pesado, e a gente queria abordar a questão do alto índice de suicídio que ocorre em Madalena, uma cidade tão pequena, um índice de suicídio muito elevado, e essas questões psicológicas todas a gente precisava de uma pesquisa muito aprofundada, e infelizmente a gente não teve tempo de fazer. No nono festival, em 2019, como o Farley falou, em 2018, pela própria temática, né, uma temática muito, muito complexa, e a gente não poderia fazer de qualquer forma, e pelo contexto que ele cita, então ficou inviável. Mas em 2019 acontece uma coisa muito bacana, que a gente consegue um contato com uma companhia de teatro de Fortaleza, um grupo de palhaçaria. E aí, pessoal, beleza? Que eles fazem, já é um grupo profissional, e eles fazem apresentações durante o dia na cidade, né, com a peça Meus 4 Aninhos, o nome da peça, que eles ficam andando na rua, comemorando o aniversário, enfim, muito bacana. E também isso durante o dia. À noite eles fazem num sindicato daqui, o Cicemag, né? Eles cedem um espaço para a gente e eles fazem uma peça fechada lá também. Então, só que a gente muda a partir de 2018, na verdade, a gente muda um pouco o formato. A gente começa a realizar ações durante o ano, né? A gente sai daquele ideia de no final do ano a gente faz. Não. Então, a gente começou a fazer durante o ano, assim, uma coisa bem paulatinamente, né? Assim, durante o ano e tal. E também a gente consegue ainda fazer o lançamento de um livro, né, um introito poético do professor Giliard, poeta, né, lá de Cajazeiras, assim, uma pessoa incrível, muito talentosa. A gente consegue fazer isso. Então, em 2019, na 9ª edição, se resume a isso e ao longo do ano. A gente ainda faz um painel, onde a gente sempre agradece muito a professora Consuelo, porque ela cede um mural pra gente, né? Então a gente ainda fez lá um painel tratando de questões políticas, né, que já estava com aquela ideia de esses governos que ganharam de extrema direita, daquela loucura militar, aquele militarismo, enfim, aquela pegada bem, como é que a gente pode dizer, com esse fascistoide, né, aquelas coisas malucadas. Enfim, então a gente faz isso durante o ano, né, então a gente já muda o formato. 2020 é pandemia, né? Felizmente, a tragédia que acometeu toda a humanidade aí. E a parabolização é um evento feito para reunir as pessoas. Mas na pandemia você não podia se reunir, todo mundo estava de quarentena. E com a questão da parabolização também ter essa ideia de
de tirar as pessoas do mundo virtual, a gente não fez lives. Não, era uma onda de lives. Todo mundo tinha uma live todo dia para divulgar. O pessoal tinha que se divulgar, ok. Mas a parabolização, como festival independente, e essa é a vantagem de ser independente, não fica presa a esses moldes. Então a gente faz aquilo que a gente acha que deve fazer de acordo com o que a parabolização se propõe. Então a gente não vamos fazer lives. Com segurança a gente fez uma pintura de um painel isolado, num lugar onde não tinha movimento de pessoas. Só eu e o Pedro, uso de máscara, álcool gel, distanciamento. Fizemos esse painel para manter vivo o espírito da parabolização, mas não fizemos lives e como não podia, não teve eventos como festival. Então assim, e é claro, isso também vai mudar drasticamente o formato de como a parabolização passa a se apresentar. O outro lado bom de ser independente, você não fica preso a nenhum tipo de molde. Então a parabolização, a partir desse ano de 2020, que é pandemia, e nos anos seguintes, que continua repercutindo os efeitos, a parabolização passa a se apresentar de uma forma diferente do que ela mesma fazia. E não tinha mais festival, fazíamos eventos pontuais durante o ano, os painéis. Veio a culminar em seguida no lançamento da revista, a tentativa de mudança de nome com a criação da revista para Os Torrões. Isso no ano seguinte já, né? Sim, que a gente já passa para 2021, que inclusive ainda é pandemia, né? Que a gente tenta, né, mudar o nome, mas enfim, o nome pegou parabolização, embora a gente tenha tentado mudar para Os Torrões, mas a gente consegue um formato muito bacana, que é fazer 2 revistas, que nessas revistas a gente consegue juntar as pessoas, né? Assim, os textos, né, da Maria, turma, da Clara, pessoas até de Pedra Branca também. A gente faz dos caretas também, então assim, a gente já faz um apanhado de textos de várias pessoas e faz 2 edições, isso em 2021, né? E são edições até significativas, com 47 páginas, quase 50 páginas, né? Assim, a gente ainda conseguiu fazer isso num formato digital e publicar nas mídias e tudo, né? Então isso foi em 2021, já na 11ª edição. Traz uma ideia bem de reportagem para continuando, né? Mostrando a arte regional, os caretas continuam, aparecem na revista, a gente faz os textos, abre páginas para que outras pessoas escrevam sobre a cultura de Madalena e da região na revista, né? Reportagem, crônica. Sim, inclusive uma exposição com as pinturas da Átila, né? Que a Átila é sempre muito presente também ali com a gente, sempre dando aquele apoio, né? Então a gente conseguiu ainda ter esse formato muito expressivo, né? 2 revistas, né? E continua com a mesma pegada de mostrar arte e a política, porque a ideia tem todo um viés de denúncia e de crítica, que é o cerne da parabolização. Isso migra para a revista. Uma das preocupações que com relação ao coletivo da parabolização, ao grupo, um dos, né, foi na época a descaracterização do centro de Madalena, que é um mal que tem atingido todas as cidades do interior. Aquela coisa padronizada, os prédios comerciais de sempre, que todas as cidades do interior têm, o Banco do Brasil, a Caixa, blá blá blá. E a gente viu que isso estava acontecendo com Madalena, e a preocupação era restaurar e manter, para preservar o que sobra das características da cidade, da arquitetura, né, que é a cara da cidade. E a gente se reuniu e entrou em contato com a família da Salviano de Pinho, que é um dos pais fundadores de Madalena, e como a casa dele no centro e ainda poderia ser restaurada, aí a gente se moveu nesse sentido.
restaurar a casa, trazer uma vida lá para melhorar, para preservar aquele local. E aproveitamos, com a permissão da família, a gente conseguiu fazer lá um dos eventos da parabolização, que foi exposições. Teve 2 exposições, foi 22 e 23, né? A primeira exposição que a gente fez foi os torrões, né? E trazia um trabalho meio a lápis, uns 10 painéis. O Farley também trouxe telas e tudo. Então, assim, foi a primeira exposição da gente de um formato mais profissional, né? Um lugar mais adequado, um lugar histórico, né? Simbolicamente muito representativo. E, em seguida, em 2023, a gente fez também neste mesmo lugar, na Casa Salveiro de Pinho, a exposição Povo e Paisagem, né? Que já era a gente tentando trazer um outro olhar para o próprio povo daqui e a paisagem local, né? A Caatinga, uma perspectiva alegre, mais viva, mais festiva, né? Não aquela coisa, enfim, estereotipada de cacto, caveira, seca, enfim, né? Então, assim, a gente já teve um espaço muito bacana que conseguiu dar visibilidade a esta casa, que é um patrimônio para a cidade. O 13º Festival Parabolização foi 2023, pós-pandemia, e a parabolização já vem em um formato diferenciado. Ela não tem sempre um formato fixo, e dessa vez a gente focou em fazer oficinas de desenho, que a função, a estratégia é levar a arte diretamente ao público e principalmente às crianças da escola, que é para receber a questão artística, ter acesso à arte, que essa é o objetivo da parabolização. E em 2023 a gente fez várias visitas às escolas, levando oficinas em lugares públicos como a biblioteca, e essas oficinas de desenho era coisa básica, mas para manter ativa o papel da parabolização, que, como eu já falei, é esse de levar a arte até as pessoas. E para além das oficinas, a gente fez exposições, a gente pintou murais, como das outras vezes, mas não teve aquele evento abrangente, com festa, com bandas, porque depois da pandemia ainda, aí a gente não decidiu por não fazer outras questões também, não permitiu que a gente fizesse um festival em grande escala, como das outras vezes, mas se manteve ativo com apresentação de folhetos, postagens, né, nas mídias sociais, e a exposição na Casa Centenária Salviano de Pinho e em outros locais. Exposições em escolas, oficinas em escolas e pinturas murais. Essa foi mais ou menos a pegada da parabolização do 13º Festival, digamos assim, né? Já não era bem em formato de festival, mas continua propagando a arte. 2024, este ano, né, comemorando 20 anos da primeira edição do evento da parabolização, a gente tem como tema, que é uma frase do Padre Ricardo, né, deixa o urânio no chão. O Padre Ricardo é uma figura que esteve presente e mesmo falecendo ainda está presente, né, deixou um legado assim, social, crítico muito presente. Então, essa questão da mina, essa mina que está prestes a ser aberta, né, a mina de Tataia, a mina de urânio, que tem um potencial risco de prejudicar a comunidade, né? E a nossa crítica, o tema, na verdade, este ano é isso. A gente já fez, e a parabolização está tendo um formato, não mais aquele formato de clubes, né? Embora a gente pense em fazer no dia 30 de novembro, né, fazer música e tudo, mas durante o ano a gente fez um painel, o Farley desenhou, o Padre Ricardo, e eu coloquei a frase, deixa o urânio no chão, e além de um texto, eu fiz sobre essa questão do urânio e tal. E teve também a exposição, né, que a gente fez agora na Xeramobim. Sim, além da exposição, que é com o tema da parabolização, já é também com incentivo, através do SESC, e a gente compreende que a arte precisa ser atuante, não só decorativa, de modo que a gente está fazendo essas exposições mais itinerantes e, além disso, tem realizado oficinas de desenho nas escolas, mantido esse formato, para
levar a arte diretamente aos alunos na base, né? Tanto crianças como adolescentes, ensinando a desenhar, ensinando a pintar e falando sobre arte. Esse é o formato atual da parabolização. E é o que a gente espera, né, Fábio? Em 20 anos a gente espera que, se não a gente, mas pelo menos a ideia de se reunir, de celebrar a arte, a poesia, né? Eu acho que, principalmente nesse mundo maluco que a gente vive, de tudo tem preço e não tem... A poesia não é... Assim, essas questões artísticas não são, de um modo geral, são meio que deixadas de lado. Mas a gente também não ficar esperando alguém, né, aquela coisa do reconhecimento, não. Até porque o ato de fazer em si, ele é muito libertador. Então, independente da gente, independente da parabolização, eu acho que essa ideia artística não deve parar, sabe? Independente de qualquer coisa, né? Que é uma forma de resistência, né? Manter de forma independente, porque a gente compreende que o valor das coisas não está em ela ser precificada. Por isso que o evento se mantém independente e levando informação, levando cultura, levando arte. Finaliza esse documentário reiterando assim, a gratidão que a gente tem por todas as pessoas que contribuíram. Em virtude da natureza do documentário ser uma questão curta e a gente tem que trazer o máximo possível de informação, a gente não está citando uma série de pessoas que ajudaram, que ficaram com a gente de madrugada, que ganharam os matos cortando pedaço de pau, alguma coisa assim. Enfim, as pessoas que nos paravam na rua e nos davam refrigerante, enfim, ou seja, a comunidade inteira, né? E a gente agradece assim, de uma forma bem sincera, de coração, e a gente espera contar, né, sempre com esse apoio, né? E ser recíproco também, a gente poder ajudar assim, em algum aspecto, que é levar essa questão da cultura.